Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar como integrar o seu site ou aplicação web com a MetaMask, a carteira de criptomoedas mais popular do mundo, utilizando somente JavaScript. Eu vou lhe mostrar como se conectar na carteira, pedir permissão, ver saldo e transferir fundos para outra carteira. Então, se essas skills lhe interessam, fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Antes da gente começar com a mão na massa, é importante que você já tenha uma carteira MetaMask criada e já tenha adicionado nela a rede da Binance ou alguma outra rede que você venha a utilizar, mas que seja uma rede de teste. Se você ainda não fez esses passos, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo, onde eu ensino como criar a carteira e configurar ela para então você entrar no tutorial de programação de MetaMask. Beleza? Qualquer dúvida adicional, deixa aí nos comentários. Então, bora pro vídeo. Então agora a ideia é mostrar para vocês como é que vocês criam uma integração com a MetaMask, né, utilizando o JavaScript. Luiz, precisa ser com JavaScript? Não. Né? Eu ensino as coisas com JavaScript porque eu acho que é uma linguagem muito simples de aprender, muito simples de implementar, com um ecossistema muito grande, então tem muita biblioteca pronta, muito tutorial pronto, muita documentação. Então é tudo muito prático, na minha visão, de fazer com JavaScript, por isso que eu opto pelo JavaScript. Mas qualquer linguagem que você consiga conversar com os protocolos, né, das blockchains, você conseguiria criar aplicações que se integrem com elas também. Tá? No caso da MetaMask, como eu estou utilizando ela no browser, e o browser, todos os browsers falam JavaScript, é muito natural e prático utilizar JavaScript para essa finalidade, tá? Mas poderiam ser com outras linguagens também. Beleza? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e nós vamos para o código. Primeiro ponto, para fazer esse tutorial que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês precisam ter o Node.js instalado na máquina. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então vocês vão baixar lá nodejs.org, baixa e instala até o final a versão mais estável, né, para o sistema operacional de vocês. Quem não souber como fazer isso, tem tutorial aqui no canal. E eu vou usar também o VS Code. Mas falando de editor de código, você pode utilizar o editor de código que vocês quiserem, que não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Que é só para escrever o código mesmo, né? Aqui entra um primeiro ponto. Para você criar uma aplicação que se integra com a MetaMask, você tem que ter uma aplicação, no caso da MetaMask no browser ali, você tem que ter uma aplicação que seja de front-end, que tenha um front-end web, certo? Uma aplicação que rode como se fosse um site. Resumindo, acho que a melhor forma de eu descrever é essa. Tá? Então aqui, eu vou criar com vocês uma aplicação React. Tá? Não se preocupem com React, porque o que eu vou usar aqui é muito básico, é quase que independente do React. Tá? Mas eu vou criar com React, porque tem que ser uma aplicação que rode num servidor. E o React, do jeito que eu vou criar, ele já vai ser uma aplicação que roda num servidor, certo? Então se você for fazer um equivalente a isso que eu vou mostrar em PHP ou em Python, uma coisa assim, você tem que rodar num servidorzinho, tá? Não dá pra... Eu quero dizer que não dá pra fazer um arquivo HTML puro e querer abrir e achar que vai funcionar, que não vai. Beleza? Então eu vou criar aqui uma aplicação React. Vou dar um comando npx, que é para baixar e executar um pacote. create-react-app @latest. Isso aqui é para usar a última versão. Tá? O Create React App é um utilitário para criar aplicações React, como o nome sugere, e o @latest para usar a última versão. E aqui na sequência eu dou um nome, né, para a aplicação que eu vou criar. Vou chamar aqui de Live MetaMask. Beleza? O nome pode ser o nome que vocês quiserem. Então isso aqui vai baixar o utilitário Create React App, vai executar ele e ele vai criar uma aplicação React para mim. Certo? Um Olá Mundo em React, que a gente vai customizar bem pouquinho só para fazer o código funcionar mesmo, tá? Não vai ser, definitivamente não vai ser uma aula de front-end, beleza? Então não se apeguem com a minha interface. Enquanto ele baixa e instala aqui, para mostrar um outro pacote que a gente vai precisar. Quando a gente vai fazer alguma aplicação que se conecta, né, em blockchain, que se conecta em carteiras que estão conectadas na blockchain, a gente pode fazer tudo do zero no braço, ou aproveitar, né, o trabalho, né, de pessoas que criaram bibliotecas e clientes que facilitam a nossa vida para essa finalidade. No caso, tá, de blockchain Ethereum e blockchains compatíveis com os mesmos protocolos da Ethereum,
existe uma biblioteca para JavaScript chamada Ethers, né, ou Ethers, dependendo da pronúncia. Né? A Ethers, ela é uma biblioteca muito completa, muito popular, bem estável, né? Então saiu versão nova aí há um mês atrás, volume de downloads muito interessante, licença MIT, então você pode utilizar livremente, inclusive em projetos comerciais, certo? Com um pacote aí menos de 10 MB, não é nada muito pesado, certo? Então a gente tem uma biblioteca muito poderosa, muito atualizada para construção de aplicações que envolvam tokens, né, da rede Ethereum, de redes compatíveis, né, para fazer aplicações que envolvam Web3, né, que envolvam tokens e por aí vai. Tá? Então é minha recomendação de pacote. Eu não estou bem longe de ser um especialista nesse pacote, tá? Eu comecei há pouco tempo a estudar e implementar coisas com ele, mas tenho gostado bastante, certo? Então fica aqui a minha sugestão para vocês, e é o pacote que eu vou usar com vocês aqui hoje, certo? Depois fica a dica também de vocês olharem a documentação oficial deles, né? Tem lá os links no GitHub, certo? Tem toda a documentação para vocês aqui, né? Com passo a passo, né? Tutoriais e por aí vai, certo? Mas o que eu vou mostrar com vocês aqui hoje já são duas coisas bem interessantes e bem básicas, que é, eu quero conseguir ver, primeiro eu quero conseguir me integrar com a carteira, eu quero conseguir ver o saldo da carteira, e eu quero conseguir transferir fundos de uma carteira para outra. Então vão ser essas 3 etapas que eu vou fazer com vocês, tá? Nesta ordem. E para as 3 etapas, eu vou utilizar aqui as facilidades da Ethers. Então vou copiar aqui o comando de instalação, que é o npm ethers. Ó, terminou de instalar a minha aplicação React, certo? Daí eu vou rodar o comando, vai ter que entrar na pasta primeiro, né? Live MetaMask. E dentro da pasta do projeto, eu vou rodar o comando, então, npm ethers. Certo? Ele vai baixar a dependência e instalar no meu projeto. Beleza. Agora eu vou dar um npm start para subir o projeto no navegador. Para quem nunca subiu uma aplicação React pela primeira vez, esse aqui é o Olá Mundo em React. Tá? Tem aqui nenhuma novidade, né? Depois, quem quiser aprender mais de React, também tem vídeo aqui no canal, tem tutorial no blog, por aí vai. Qual que é a ideia? A primeira coisa que eu quero fazer, né, é a gente fazer a conexão, né, da nossa aplicação, do nosso front web, com a MetaMask. A MetaMask está instalada aqui no meu browser, está rodando aqui no cantinho. Tá? Talvez não esteja enxergando aí, mas está aqui a raposa no canto. E uma dessas páginas aqui é ela. Ó, essa aqui é ela. Beleza? Eu tenho a MetaMask também instalada no meu celular e também apontada para a testnet. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar o saldo para vocês, porque depois a gente vai transferir, eu vou transferir do computador para a minha outra carteira aqui. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, por isso que eu botei a tela cheia de novo. Eu tenho uma outra carteira aqui, também apontando para a testnet. Vocês podem ver ali que tem 0.2 BNB, né? Vocês devem estar vendo isso, 0.2 BNB. Tá? É para essa carteira aqui que eu vou transferir saldo depois. Tá? Então só para ficar registrado, senão depois não tem graça, né? Eu fazer funcionar e vocês não terem visto antes ou depois. Tá? Então, beleza. Vou abrir aqui no VS Code o projeto que está rodando ali. Então, vou vir aqui em Open. Eu criei em Node Projects, Live MetaMask. Tá? Então, está aqui o nosso projeto. Ele já está com a dependência de Ethers instalado, né? Que é a nossa biblioteca que a gente vai utilizar. E tudo que a gente vai fazer é dentro desse único arquivo aqui, ó, app.js. Tá? Os outros aí a gente pode ignorar, que a gente não vai utilizar. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho que importar a biblioteca que a gente instalou, certo? Eu vou fazer um import from e o nome da biblioteca, que é Ethers. E eu vou importar um objeto de mesmo nome, chamado Ethers. A partir desse objeto, eu vou ter acesso a todas as classes, módulos, etc., para fazer todas as atividades que a gente precisa aqui hoje. Tá? Então, vou começar importando esse cara aqui. Aqui dentro da função app, que é a função da minha página, eu vou criar a função que vai fazer a conexão, certo? Vou criar aqui uma async function connect, certo? E aí, como é que eu faço a conexão? Antes de fazer a conexão, eu tenho que verificar se o MetaMask está instalado no navegador do usuário, certo? Porque se não está instalado no navegador do usuário, eu não tenho como me conectar, não tenho como fazer nada.
Então, como é que eu sei se o MetaMask está instalado no navegador ou não? Quando o usuário ele tem o MetaMask instalado no navegador, o MetaMask, a extensão, ela injeta nas páginas um objeto chamado Ethereum. Né? Apesar do nome ser do Ethereum, né, ele serve para a gente fazer qualquer coisa na MetaMask, certo? Mas o fato é, se eu quero saber se está instalado ou não, eu posso testar com window.ethereum. Se isso aqui não vier nada, vier undefined, quer dizer que eu não estou com a MetaMask instalado. E aí eu vou xingar o nosso usuário. Tá? Então eu vou criar aqui, deixa eu carregar um state aqui em cima. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe do React, que não é o objetivo, tá? Mas eu vou importar aqui um useState do React. O state é para a gente guardar objetos em memória, certo? Eu vou guardar aqui em memória um objeto message e uma função setMessage. Daí aqui, ó, se o usuário não tiver o window.ethereum, eu vou mandar retornar o setMessage como sendo no MetaMask installed. Né? Não está instalado o MetaMask. E esse message eu vou mandar ele renderizar aqui embaixo. Certo? Então aqui eu não vou conseguir testar, porque eu não vou desinstalar de novo o MetaMask, a gente perderia muito tempo, tá? Talvez até eu deveria ter codificado isso antes de instalar o MetaMask. Mas o fato é, se não tiver o MetaMask aqui, acho que eu consigo, se eu testar no Safari, acho que eu consigo mostrar. Vai dar uma mensagem de no MetaMask installed, e caso contrário, a gente pode jogar uma outra mensagem, né? Trying to connect. Então, se aparecer essa mensagem é porque não está MetaMask, se aparecer essa aqui é porque está. Essa função eu vou mandar disparar no clique de um botão. Então, vou colocar aqui ó, um input type button. Isso aqui é HTML normal, tá, gente? Para quem não conhece o React, não se assuste. HTML comum. Quem não sabe HTML, tem um e-book gratuito lá no meu blog, tá? Depois eu posso passar o link para vocês. É Front-End para Iniciantes. É na seção Meus Livros, um e-book gratuito. Vou colocar aqui um texto connect. E no on-click deste botão, eu vou chamar a função connect. Então ele vai disparar um evento, né? Que o evento vai disparar a função connect. Beleza? Então salvei. Por enquanto eu não estou usando a biblioteca ainda, tá? Isso aqui é coisa JavaScript vanilla que a gente chama, né? Se eu vier aqui na minha aplicação, cadê ela? Aqui, ó. Tá só um botão tosco aqui em cima. Se eu clicar nele, ele vai rodar aquele código. Ó, trying to connect. Quer dizer o quê? Que eu tenho o MetaMask instalado. Se eu for abrir isso no Safari, acho que eu devo ter o Safari aqui em algum canto. Você deve estar vendo o Safari. Se eu tentar acessar aqui o site pelo Safari, se eu clicar em Connect, ó, vocês vão ver aqui, ó, no MetaMask installed, certo? Então o código está funcionando para a detecção da MetaMask. Deixa eu voltar para o Chrome. Beleza, próximo passo agora. Tá? Eu tenho que pedir acesso à MetaMask do usuário. Eu tenho que pedir conexão para a MetaMask do usuário. Como é que eu faço isso? Tá? Eu não posso sair simplesmente mexendo na MetaMask dele. Eu só sei que ele tem instalado. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar uma função de dentro do objeto Ethereum. Tá? Então eu tenho lá o window.ethereum, certo? Que é o Ethereum, ele vai representar aqui pra gente a MetaMask em si instalada. Eu vou chamar o comando send, que é para enviar um comando, na verdade, chamar a função send. E o comando que eu quero enviar é o ETH _ request accounts. Certo? Eu vou dar um await, porque essa função aqui é assíncrona. Tá? Então, para ele passar para a próxima linha só depois que terminar essa execução, a gente bota um await ali na frente. Então, window.ethereum.send ETH _ request accounts. Isso aqui vai mandar uma mensagem para a MetaMask. MetaMask, eu quero me conectar em você. E daí a MetaMask vai perguntar para o usuário se ele deixa a conexão acontecer. Certo? Então, muito importante, gente. Se vocês tiverem algum site, pipocou a MetaMask de vocês, muita atenção se vocês não fizerem nenhuma ação. Tá? Porque pode ser alguém querendo roubar o acesso de vocês, os fundos de vocês. Tá? Vocês vão ver aqui como é que vai aparecer a janelinha. Então, salvei. Agora, se eu voltar aqui para o navegador, vou dar um refresh. Tá? Vou fazer o mesmo teste de antes, só vou clicar em Connect. Reparem que agora eu fui jogado para a MetaMask.
E aí aparece, ó, o ícone da minha aplicação React, o endereço da minha aplicação React, a conta que eu quero dar acesso, certo? Então aqui eu vou dar acesso à minha conta que tem um BNB, que é minha conta de teste. Eu poderia ter várias contas, poderia selecionar quais eu daria acesso. Se eu não quero dar acesso, eu clico em cancelar, certo? Daí, claro, vai dar erro lá no site, né? Mas beleza, não quis dar acesso, certo? Então aqui eu vou autorizar na minha conta de teste, que é esta aqui que tem um BNB, vou mandar avançar. Tá? Ele está fazendo a questão da conexão, vou clicar em conectar. E voltou para o site. A partir de agora, esse site localhost 3000, ele tem permissão para se comunicar com a minha MetaMask. Ele não tem carta branca para fazer o que ele quiser, tá? Dependendo do que ele for fazer, eu vou ter que autorizar ali na MetaMask, certo? Mas ele tem permissão para enviar comandos, né? Enviar pedidos, vamos dizer assim, para a MetaMask, beleza? Então eu não dei, novamente, eu não dei carta branca. Ele não está conectado agora, ele faz o que quiser na MetaMask, tá? Não é assim, não é tão simples roubar a MetaMask de alguém, tá bom? Mas o fato é que ele está conectado. Se eu quiser depois desconectar essa aplicação, você vai na própria carteira em si, certo? Você vem aqui nas reticências, sites conectados. Aí você vem aqui e desconecta se quiser, beleza? Tá aqui meu site, localhost 3000, né? Você vem aqui e desconecta, porque esse site não tem mais acesso à sua MetaMask, tá bom? Beleza. Daí é uma questão mais de uso da MetaMask, tá? Voltando para a programação, então. Já vimos como a gente verifica se a MetaMask está instalada e já vimos como a gente pede permissão para se conectar na MetaMask. Qual que é o próximo passo? A conexão na blockchain em si, né? Através da MetaMask. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do que a gente chama de provider. Tá? O que é um provider dentro do conceito, né, de blockchain? Ele é como se fosse um gateway. Né? Quando a gente trabalha lá com meios de pagamento, geralmente utiliza um gateway, né? Que é uma entidade, digamos assim, uma entidade que conecta a gente, né? Conecta o nosso e-commerce com as bandeiras de cartão de crédito, por exemplo. Tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar um provider, que é como se fosse um gateway, para se conectar na blockchain. E esse nosso gateway vai ser a própria MetaMask. Tá? A gente vai conectar na blockchain através dela. Então, eu vou declarar aqui um const provider, vai receber um new ethers, agora a gente começou a usar a biblioteca, ponto providers, ponto, reparem aqui, todos os providers, né, os gateways, entre aspas, que o ethers possui suporte. Né? Então, Alchemy, Cloudflare, Etherscan, Infura, JSON RPC, Nodesmith, Pocket, por aí vai. Tá? A gente vai usar aqui o Web3 Provider, beleza? E a gente passa por parâmetro a nossa conexão, né, com a MetaMask. Então agora esse objeto provider, ele vai se comunicar com a blockchain da nossa conta, no caso a BSC, né, através da MetaMask. Vou mandar comandos, vai passar pela MetaMask e vai parar lá na BSC. Ah, Luiz, mas daria para fazer tudo direto na BSC? Dá também para fazer tudo apontando direto para a BSC. Tá? É mais complicado, mas dá também. Beleza. Temos agora o provedor, né, que vai mandar os comandos através da MetaMask. Eu quero pegar o saldo primeiro com vocês, certo? Essa é a primeira missão nossa, pegar o saldo, e depois a gente faz a transferência de fundos. Então vou declarar aqui um const balance, que vai receber um await de provider ponto. Quando eu faço um provider ponto, eu tenho acesso a todas as funções, né, todas as operações que eu posso fazer através desse provedor. Então aqui eu consigo ver, ó, get avatar, get balance, get block, block number, code, iter price, fee data, gas price, né, quero saber as cotações de taxas e por aí vai. Tudo aqui, ó. Tá? Eu vou usar get balance, certo? A função get balance é para pegar saldo de uma carteira. E aí eu passo o endereço da carteira que eu quero e ele me diz o saldo, certo? Aí eu vou pegar o endereço da carteira MetaMask, essa aqui, ó. Tá? Então copiei aqui o endereço, coloco o endereço aqui. Se você quiser, você pode colocar um campo de texto na sua interface para o usuário preencher o seu endereço e tudo mais. Tá? Eu estou jogando chumbado aqui no código mesmo, só para vocês verem funcionando. E aí eu quero exibir esse balance na tela, né? Então deixa eu declarar aqui um outro... Posso até usar o mesmo state aqui, o setMessage.
Só para vocês verem mesmo. Não vou ganhar o prêmio de melhor front-end do ano com essa aplicação. Vou jogar aqui o balance na tela, certo? Só um ponto importante, que toda a parte de valores, né, financeiros, a gente lida com eles no formato de Whey. Tá? O Whey é como se fosse o Satoshi da Ethereum. Né? Então ele é a menor porção de um Ether, é um Whey, né? Só que ela aplica isso para tudo aqui na MetaMask. Tá? Então vem uns números gigantescos, porque na verdade ele só contabiliza o que vem depois das casas decimais e ainda contabiliza uma cacetada, acho que são 18 casas decimais, não lembro agora. Só que a gente quer o valor decimal, né? Não quero ver trilhões de Ways, né? Eu quero ver lá o valor decimal, 1, 0.1, 0.2, etc. Então a gente pode utilizar alguns utilitários da própria biblioteca Ithers para formatar o nosso número. Até posso mostrar para vocês o antes e o depois. Ó. Deixa eu salvar aqui. Vou mostrar para vocês sem formatar. Ó, vou clicar no Connect. Como eu já tenho permissão, ele não vai pedir a permissão de novo, tá? Ó, aqui deu um erro porque eu mandei jogar um objeto lá e ele não deixou. Deixa eu arrumar isso. O React não deixa eu renderizar um objeto, tá, gente? Por isso que ele deu erro ali. Vou botar isso aqui num parágrafo. Eu usei um JSON Stringify para transformar em string, tá? Tem P maiúsculo aqui. Voltando aqui para a página, vou mandar de novo o comando. Ó. Tem esse objeto aqui, ó, tá? Que é um big number. Ele trabalha tudo com big number internamente. Vamos transformar ele para um valor que nos interessa. Então a gente vai usar aqui, nesse balance, né, que veio, vai usar o ethers, o ethers.utils.format ether. E a gente passa o balance.toString. Beleza? Internamente ele usa uma classe chamada BigNumber para lidar com números muito grandes, né? Ele tem que fazer essas formatações na ida e na volta. Então, vou salvar. Fazer a conexão aqui de novo. Ó, 1.0, que é o que eu tenho na minha carteira lá, né? Vocês viram antes. Se eu botar o endereço da minha outra carteira, que eu acho que é esta aqui, que eu deixei anotado. Ó, lá tem 0.20... É quase 0.2, eu acho que ela tem. 0.2, exatamente. Isso aqui é da outra carteira. Tá? Então tá funcionando. Então já sei como ver saldo das carteiras das pessoas. Tá? Caso isso interesse a alguém, você já tem esse código para ver saldo. Tá lembrando que na blockchain, né, os dados eles são públicos, né? Você não tem identificação das pessoas, mas você consegue ver o saldo, né, de qualquer carteira, você consegue ver qualquer bloco, né, o detalhe de qualquer bloco. Né? A segurança da blockchain não está na obscuridade, né, em esconder dados. Né? Ela é aberta e mesmo assim é segura. A segurança dela é de outras formas, né? Então, beleza. Concluída a primeira etapa, já vimos o saldo. Eu quero agora enviar fundos de uma carteira para outra. Como é que eu faço isso? Vou criar aqui uma segunda função, que eu vou chamar de transfer. Certo? Eu vou colocar aqui, gente, chumbado no código os valores. Mas, por favor, abstraiam isso e imaginem que poderia estar vindo de um campo de texto da tela, poderia estar vindo de algum cálculo de vocês. Tá? Eu vou colocar fixo aqui no código, para não entrar em detalhes de React aqui, o objetivo não é tutorial de React. Então, eu vou repetir aqui inicialmente esses primeiros códigos aqui de, né, ver se está instalado o MetaMask, de pedir a permissão e de conectar no provider. Tá? É obrigatório fazer isso tudo de novo? Não. Mas é interessante que vocês garantam esses testes de alguma forma, para não dar erro de não estar autorizado, de não estar conectado, de não ter MetaMask, etc. Tá? Para não proporcionar uma experiência ruim para o usuário. Então, por isso que eu vou copiar eles de novo aqui. Beleza? Caso contrário, né, eu poderia fazer a partir do provider em si. Né? Se eu tenho certeza que eu tenho permissão, se eu tenho certeza que o usuário tem MetaMask instalada, eu poderia partir dessa linha aqui. Beleza? Então, beleza. Criei o provider de novo, né, que é a minha conexão com a MetaMask, que a MetaMask vai se conectar na blockchain, que eu estou autorizado, né, que no caso é a testnet. Agora eu tenho que pegar, através do provider, eu tenho que pegar o signer. O que é o signer?
O signer, ele é um objeto, uma entidade, que ele que possui a caneta, por isso que o nome dele é signer, né? Ele é o assinador. É ele que possui o poder de assinar contratos, de assinar transações, graças à conexão que eu tenho, né, com a MetaMask e, consequentemente, com a blockchain. Tá? Então, como eu estou usando a MetaMask como provider, o signer em si, né, é um objeto da MetaMask que tem a chave privada da minha carteira, né, que faz as assinaturas lá na blockchain para mim. Então, eu vou pegar uma referência a este objeto da MetaMask que tem os dados da minha carteira. Então, vamos declarar um signer, chamar um provider.getSigner, certo? Então, aqui, eu peguei, né, a carteira, vamos dizer assim, que está autorizada na MetaMask, né, e eu tenho agora um objeto que me permite fazer transações de fato na blockchain em nome dessa carteira que eu estou autorizado. Esse é o conceito de signer, né, a pessoa que assina, que dá o canetaço. Antes de eu enviar a transação em si, transferir os fundos, é interessante a gente fazer algum tipo de validação, né, para diminuir a chance de erro. Uma validação possível é você verificar se a quantia que eu quero transferir a pessoa tem de saldo, né, para não dar algum erro aí de falta de saldo. Eu poderia verificar também como é que estão as taxas da rede para avisar o usuário. E eu poderia também verificar se a carteira para a qual eu vou enviar, ela está certa, digamos assim. Tá? Certa do ponto de vista de formato. Tá? Não tem como eu garantir que é da pessoa que diz ser, né? Porque na blockchain a gente não tem identificação das pessoas. A gente tem só o hash da carteira. Tá? Mas eu consigo ver pelo menos se a pessoa digitou uma carteira válida. Como é que eu faço isso? Deixa eu botar aqui uma variável com a nossa carteira. Vou chamar aqui de address. Tá? Imagina que isso que você pegou de um formulário. No meu caso aqui, tá? Estou deixando fixo no código, mas imagina que você pegou essa carteira, o usuário preencheu num formulário, ele leu um QR Code, alguma coisa assim. Se eu quero validar se essa carteira é uma carteira válida, eu posso usar o ithers.utils.getAddress e eu passo o endereço aqui. Essa função, se tiver um erro no formato, eu botei um número a menos, né, botei um caractere que não pode, né, tem um espaço perdido, né, ela vai me acusar erro, ela vai disparar um erro na minha aplicação, certo? Caso contrário, ela retorna lá a carteira que validou, tudo certo, né, e passa para a linha de baixo. Beleza? Então, uma maneira aí, dando uma dica adicional, como é que vocês podem validar se está tudo ok com o endereço da carteira. E agora eu posso enviar a transação em si. Tá? Então, eu vou ter aqui um const transaction, que vai receber um await de signer.sendTransaction. E aí eu passo um objeto da minha transação. Basicamente, eu vou ter dois parâmetros aqui. O to, que é para quem que eu vou enviar. Vou colocar aqui o endereço. Né? E o value, que é o quanto eu vou enviar. Certo? E daí aqui eu estou numa carteira BNB, lembrando ali, né? Estava na carteira um saldo em BNB, que é o que eu autorizei a aplicação. Só que eu mencionei que ele usa tudo em Wei, né? Internamente. Então eu tenho que enviar em Wei a transação. O valor da transação tem que enviar em Wei. Então eu uso aqui uma função utilitária da ithers, que é a parseIther. Aí eu passo o valor string, tem que ser, tá? Eu posso passar ele decimal aqui, por exemplo, 0.1, certo? E aí ele me converte para Wei. Daí vai dar lá 1 quintilhão, lá sei lá quanto que vai dar, um valor bem grande em Wei. Tá? Esse 0.1 aqui. Até para se vocês não quiserem um valor quebrado, né? Vocês viram lá que minha carteira tinha 0.2, né? Nós estamos aqui às 21h01 no meu relógio, então vou botar aqui 0.21, tá? 21.01, né? 21h01. Tá? Então, bem coisa de live, né? O horário de agora aqui no meu relógio é o que eu vou transferir para lá. Então, o esperado é que vá para lá 0.4101, mais ou menos, né? Eu já tenho 0.2. O saldo final lá tem que ser mais ou menos este aqui. Tá? Deixa eu deixar anotado aqui. Então, vou enviar este valor, certo? E aí eu vou pegar essa transação e vou imprimir ela aqui na nossa mensagem. Tá? Então, vou dar aqui um JSON, não precisa JSON Simplify, né? Vou dar transaction para cá. E aí ela vai renderizar na tela a mensagem de retorno. Se tudo deu certo, a mensagem de retorno deve ser
né, informações da transação, como hash e assim por diante. Então vamos salvar. Eu tenho que botar um botão para fazer a transferência, né? Deixa eu botar um outro botão aqui. O nome de transfer. E aí ele vai executar a função transfer. Certo? Já está aqui aparecendo. Né? Se eu der um connect aqui, eu vou ver o saldo da carteira agora. 1. Né? Vou clicar para transferir. Ó, o que aconteceu? Neste exato momento, o meu aplicativo tentou transferir fundos da minha carteira para outra carteira. E aí a MetaMask foi acionada. E aí você tem que confirmar essa transação, certo? Então ela te dá uma opção, inclusive, de já cadastrar esse endereço na sua agenda de endereços, né? Tá aqui a aplicação que quer transferir. O que ela está transferindo? BNB, a quantidade que ela quer transferir, né? As taxas que a gente vai pagar, certo? E aqui um resumo da transação. Vou confirmar. Poderia mudar esses valores, né? Ó, confirmei. Tá aqui o resultado da transação. Tá? Isso deve ter caído aqui no meu celular, para vocês conseguirem enxergar. Mas tá aqui aquela carteira que eu mostrei antes, né? Eu transferi agora 0,2101. Ela já tinha 0,2 antes, né? Vocês devem se lembrar disso. Então, 0,2 mais 0,2101 virou 0,4101. Já tá lá na minha carteira. Então aqui ele me retornou, né, o que aconteceu com a minha transação, certo? Né, gasto de gás, tudo mais, hash. E se eu pegar esse hash aqui e eu for no BSC Scan, o que é o BSC Scan? É o site que monitora todas as transações da BSC, certo? Claro que eu vou ter que ir na versão testnet dele, né? Daí, se não me engano, é testnet.bscscan.com. Acho que é isso. Isso mesmo. Então aqui é testnet.bscscan.com. Eu jogo o hash da minha transação. E tá aqui, ó, né? Todos os detalhes da transação. Confirmações de blocos, se deu sucesso ou não deu, quando que foi feita a transação, quem que transferiu, para quem que foi transferido, o valor transferido, a taxa que foi paga nessa transação. Né? Então tá todas as informações aqui. Beleza? Então a gente consegue, através do BSC Scan, ver se deu tudo certo, né? Embora a gente olhando na carteira, né? Se apareceu na carteira, deu certo. Mas caso você queira ver a nível de sistema, né? Você pode bater nas APIs do BSC Scan e ver, né, se de fato deu sucesso a transação, para daqui a pouco aí liberar o item que a pessoa comprou, né? O acesso ao site, se você está cobrando acesso a um site, né? Dar o pedido dela como finalizado, se você daqui a pouco colocou essa integração no e-commerce. Imagina que bacana, você pode estar lá no e-commerce, né, e você tem um botão para pagar com a MetaMask, por exemplo. A pessoa clica ali, e aí você só exibe o botão se a pessoa tem MetaMask instalada. Né? Daí você exibe o botão, a pessoa clica ali, já paga com cripto, e você já dá a ordem dela como finalizada, se deu sucesso aí no retorno, né, da chamada. Tá? Então você consegue ver aqui, né, as informações aí da transação. Bom. E aí, curtiu o vídeo? Eu sei, foi um pouco mais longo do que talvez esteja acostumado aqui no YouTube, mas eu acho que foi bacana, e se você também concorda comigo, deixa aí o seu like para me ajudar a divulgar o meu trabalho, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, dá uma olhada aqui no canal que tem muito vídeo bacana envolvendo programação e criptomoedas, principalmente bots para este universo. Ao final desse vídeo eu também vou deixar algumas recomendações de outros vídeos que eu acho que podem lhe interessar. Mas fica aí o convite para você dar uma vasculhada aqui no canal, que eu acho que você vai encontrar mais coisas bacanas envolvendo softwares como esse que você viu aqui hoje. Então um abraço e até a próxima. Valeu!